Está no ar. Programa Despadronizada. Um bate-papo descontraído com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa. Que você tenha a sua visão de mundo e pare de se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Porque vão colocar, não um, não dois, vários rótulos. As pessoas adoram rotular as outras. Mas a gente tem que passar por cima disso tudo e focar no que realmente importa, na nossa felicidade, na nossa essência. Aí tudo fica desse tamaninho assim. O que fica grande é o nosso prazer de viver. E hoje a gente vai falar de uma maneira de aprender inglês despadronizada, que eu tenho certeza que faz muito mais efeito, que funciona muito mais. Quem vai me explicar sobre essa maneira despadronizada de ensinar inglês é a Carol Diniz, a teacher dos famosos. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Hello, guys. Hello. Tudo bem? Gente, muito obrigada, pessoal da Rádio Vibe Mundial. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Vanessa. É muito bom. Eu tô muito feliz. Adorei a proposta desse método, que a Carol desenvolveu um método. A gente vai conversar sobre isso, sobre toda a história dela, como ela virou professora de inglês, que também é muito interessante essa história. Você queria ser médica, Queria né, Carol? ser médica. Não tinha nada a ver com inglês. Queria ser médica. E aí, do nada, eu falei assim, não, gente, meu negócio é inglês mesmo, é transformar vidas, mas não através da medicina, através do inglês. Como a vida é surpreendente, né? Às vezes a gente tem tantas certezas e que vão fluindo, assim, indo embora, né? Escorrendo pelas mãos, porque, assim, a vida surpreende a gente vai descobrindo coisas pelo caminho. E isso é que é legal, né? Eu fico muito feliz, assim, eu acho que isso dá graça à vida, da vida à vida. Exatamente, é o que a gente não espera, né? É o que a gente não espera. Ficar planejando demais, a gente nunca sabe o dia de amanhã, quais são as novas descobertas, os novos caminhos, né? O que a vida tem pra gente. Exatamente, aí você, pra aprender medicina, você tinha que aprender inglês. Porque na verdade, todos os conteúdos, os principais conteúdos, a fonte, né, da medicina era inglês. Eu sabia que para ser uma boa médica, para ter acesso aos conteúdos, eu ia precisar me desenvolver bem no inglês. Muitos médicos hoje me procuram por conta da medicina, para falar inglês, por conta da medicina, tal, para aperfeiçoar o inglês e tal. E eu sabia disso. E eu queria, às vezes até lógico, não é todo mundo que vai fazer medicina que precisa falar um bom inglês, mas alguma coisa na minha cabeça dizia que eu precisava me desenvolver dentro do... Tá vendo? Já era um sinalzinho ali, já era um sinalzinho. Um chamado. Já era um sinalzinho. E aí eu fui me desenvolvendo, só que eu não conseguia aprender inglês de jeito nenhum. Eu tentava de todas as formas, eu tentava, entrava nas escolas, e aquilo não desenvolvia pra mim, porque as pessoas vinham com aquele método tradicional, inglês em inglês, e não rolava pra mim. Vanessa do céu, parecia que as pessoas falavam grego comigo. Eu falava, gente, por que não fala em português comigo? Eu quero te entender, vamos conversar, me explica isso. E eu tentava falar em português, in English. Eu falava, mas in English eu não sei, como é que vai sair esse negócio aqui? Não vai. E aquilo não rolava pra mim. E eu encontrei uma pessoa que ensinava em português. Aquilo fez toda a diferença. Só que eu me apaixonei tanto pelo inglês que eu vi que ele era muito mais simples do que se desenhava nas escolas, nos métodos tradicionais, que eu comecei a perceber que não era só eu que estava naquele limbo, né? Que eu estava naquele... Com aquela dificuldade. Exatamente, que eu falei assim, a gente pode transformar a vida das pessoas através disso. E eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Eu sempre gostei de pessoas. Eu sempre gostei muito de estar com pessoas, de lidar com pessoas. Eu falei assim, eu posso transformar vidas, eu posso até curar dores, mas através do inglês, não necessariamente através da medicina. E aí foi por isso que eu saí desse negócio de medicina e falei, não quero mais, eu quero mesmo inglês. Nossa, tem quanto tempo isso? Foi em 2003 isso. 2003? 2003. Nossa, tem tempo. Gente, gente. O inglês entrou 40 pra anos. Tá maravilhosa. Também o que a gente... Gastei um carro de plástico, né, gente? Mas tá tudo bem, isso aqui é assunto pra outra hora. É outra hora. Mas fala um pouquinho do método. O que você utiliza para aproximar o inglês das pessoas? Na verdade, como que a gente aproxima o inglês das pessoas? Ensinando para elas em português. Porque o pessoal tem uma crença muito grande, o brasileiro tem essa crença muito grande. Eu tô falando, se eu estiver falando muito longe do microfone... Ah, tá bom, tá bom.
Tem uma crença muito grande em relação a aprender inglês, que é assim, para aprender inglês precisa ser imersivo, inglês em inglês. Isso não é verdade, tá? Não é verdade. Crianças aprendem mais rápido, também não é verdade. O adulto aprende muito mais rápido. Sabe por quê, Vanessa? O adulto já aprendeu como aprender coisas. É muito mais fácil para um adulto aprender uma coisa nova do que para uma criança. A questão é que a criança, ela não tem filtro, ela não tem muito julgamento, então ela não se importa se estão julgando, se estão prestando atenção no inglês dela, se tá feio, se tá bonito, São então ela se métodos de joga. aprendizagem diferentes, Totalmente né? diferentes. Só que para o adulto, quando o adulto ele está aprendendo inglês, ele precisa que seja explicado para ele no idioma nativo dele, que é o português, no nosso caso. Então, quando eu explico para um adulto em português, faz muito mais sentido. Então, eu vou te explicar em português, vai fazer mais sentido, você vai usar com segurança, você vai usar com muito mais assertividade. Vai se apropriar, né? Vai se apropriar daquilo. E aquilo vai fazer aquilo vai te dá mais prazer em usar, sabe? E o cérebro, ele é muito de recompensas. A gente vai muito por recompensa. Então, quando você vai ver que você está sendo recompensado o tempo todo, eu começo a entender que aquilo fez mais sentido para mim. E o inglês, ele começa a fluir de uma maneira muito mais gostosa na vida das pessoas. Ao invés de ficar... Naturalmente. Né? Agora, aquele negócio de inglês em inglês que ninguém se entende. Gente, acreditar que você vai aprender inglês em imersão é a mesma coisa que você acreditar que você vai jogar uma pessoa que não sabe nadar no meio do mar e ela só pelo desespero, ela vai aprender a nadar por sobrevivência. Não vai aprender a nadar, vai morrer afogada, vai morrer desesperada e não vai aprender a nadar, porque não é o instinto de sobrevivência que vai te fazer aprender inglês. Entendi. E também não vai te fazer aprender a nadar, entende? É o prazer. É o prazer, é o processo. Você que você está aprendendo. Exatamente. Eu acho que o humor também tem muito a ver. Quando você acha Sim. graça em alguma coisa, aquilo fixa na sua cabeça, não é verdade? Muito. Conexão, didática, te ensina muito mais. Um professor que se conecta com você. Se a gente lembrar lá do nosso ensino médio, da nossa época de escola, quem eram os professores que mais ensinavam pra gente, aqueles que eram os mais legais. Com certeza, os engraçados que faziam musiquinha, isso também era um método, né? Que cursinho usa isso. Em cursinho, biologia, né? Por que os professores que eram aqueles professores chatos, né? Que é casais pedantes, que não passavam nunca. Por que aquilo não funcionava? Gente, ninguém aguenta. O aprendizado acontece melhor num clima de descontração e conforto. É um pressuposto básico da programação neurolinguística. Então, quando a gente conecta mais com o aluno, ele aprende mais com você. Com certeza. Aliás, eu ia falar isso também, porque a Carol também se desenvolveu na área de neurolinguística, né? E juntou as técnicas. Isso é muito interessante, né? A mente por trás do inglês. É a mente por trás do inglês. É o que a gente sempre fala, né? A mente por trás do inglês. Porque se fosse simplesmente para você aprender inglês, poderia aprender sozinho. Né? Nas redes sociais você tem muito conteúdo ali, você poderia aprender de graça, sozinho, sem precisar pagar um professor para isso. Por que as pessoas não aprendem? Porque não é o conteúdo ali que vai ensinar. Falar inglês é muito mais emocional do que cognitivo. É muito mais emocional do que cognitivo. Eu não preciso simplesmente saber as técnicas do inglês para falar inglês. Eu preciso aprender a lidar com o meu emocional para falar inglês. Eu preciso entender como é que eu vou gerenciar as minhas emoções, a minha questão com o julgamento na hora que eu for falar inglês. Isso sim vai fazer a diferença. E a gente trabalha muitos conteúdos de inteligência emocional na hora que a gente vai colocar para o aluno os novos contextos de inglês. Então, a gente trabalha muito isso. Tem pessoas que chegam pra gente, assim, com traumas. Porque cria trauma, exatamente. Desmaiou. Pessoas criam bloqueios, né? Bloqueios de uma vida. Coisas que a gente vai escutando que vão gerando crenças. Crença é tudo aquilo que a gente acredita, que te limita em algum contexto. Então, por exemplo, você está muito velho para aprender inglês, tua pronúncia é muito ruim, você precisa morar fora para aprender inglês. Isso tudo te bloqueia. Assim, tudo na vida a gente tem essas crenças, né? Tem, as tais das crenças limitantes. É impressionante. Toda crença é limitante, né? Toda crença inclusive essa. É verdade. Impressionante. Você que está ouvindo a gente, quer participar desse bate-papo, liga para cá, 31710221, 3262-4490. 31710221, 3262-4490. Liga pra cá, tira sua dúvida e bate esse papo com a gente. E, Carol, essa história de Teacher dos Famosos, como começou isso? Gente, isso foi muito louco. Não foi eu que inventei, não foi nenhuma exclusividade minha, não foi nenhuma criatividade minha. Eu comecei a dar aula para algumas pessoas famosas e, na época, o Instagram não era tão bombado assim e tal. Eu até tinha bastante gente, tava começando. E as pessoas falavam, nossa, você dá aula pra um monte de gente famosa, nem era tanta gente assim. Foi antes da pandemia? Foi antes, nem era tanta gente famosa assim. E aí todo mundo falava, caramba, você só dá aula pra famoso. Eu falava, não, gente, tem um monte de aluno que não é famoso, não tem nada a ver e tal.
E aí, um dia, um repórter de uma revista muito tradicional aqui em São Paulo foi na minha casa para me entrevistar. E aí ele montou toda aquela, né, aqueles parafernálias todas, aquelas coisas que eles fazem lá. E ele falou assim, bom, vamos lá, né? Você é a teacher dos famosos. Na hora que ele falou Ele isso... que te batizou, então. Ele me batizou, tchanã! Eu falei, gente, não era, mas agora sou, adorei. Eu adorei, eu achei um nome muito bom. Eu achei que ficou um nome muito comercial, muito legal. Verdade. Tanto que o Instagram é @teacher dos famosos. Aí eu já comprei o nome, já batizei o nome lá, já peguei, aí você faz, né, NPI, Sim. todas as coisas lá, já peguei o nome pra mim, porque até então ninguém usava, aí mudei o arroba. Quando saiu, né, todas as homologações lá do NPI, eu batizei, troquei o arroba e ficou... E tá indo Aí super virou uma bem, marca, né? é. Tá com 800 mil seguidores. É, mais ou menos isso agora. Eu And olhei counting, hoje. and counting. É, o difícil tá chegando a 1 milhão, hein, gente? É, Vamos ó. ajudar lá. Vamos ajudar. Eu tô com Vamos ajudar. 34, também quero chegar em 100 mil. Porque assim, pra nichos de idiomas, é porque o que o pessoal gosta de ver? Memes, essas Engraçado, coisas humor. assim, O humor, ele É. tem uma capacidade de conexão que é absurdo. inacreditável, é absurda. Exatamente. Humor, essas coisas. Então, quando a gente tá falando assim, nossa, eu vou fazer um canal de informação, pra você viralizar desse jeito, é um trabalho gigantesco. Gigantesco. Então a gente vai lá, passa. E não é porque os famosos divulgam e tal, que todos os famosos falam de mim, sempre me indicam. E nunca, ó, eu vou falar uma coisa, nunca paguei pra ninguém falar. Isso é uma coisa que não fala, mas você paga. Não, gente, nunca desembolsei. Não é public post. Não é public post, nunca foi. Todos os famosos que falaram, fez aula mesmo. Aprendi com a Carol, aprendeu mesmo. Não aprendi, não aprendeu, não. Então, assim, não, de verdade, todos vieram. Preciso aprender De inglês. verdade. Foi de verdade. Isso que é legal, isso que é de muito verdade. bacana. E é só online? Suas aulas são só online? A gente tinha o presencial. E aí, com a chegada da pandemia, a gente falou, olha, a gente já tem o online, vamos reestruturar, vamos trazer todo mundo para online para que os alunos continuem aprendendo. Porque o online ele tem muita Facilita facilidade, muito né? a vida, né? Não tem deslocamento, não tem estacionamento. Isso Não, é maravilhoso. impressionante. Isso é Tanto que ótimo. hoje está sendo usado o modelo híbrido em tudo, Em né? tudo. Em tudo. Em Porque o online veio para ficar. É. Ajuda em muitos aspectos. Inclusive, quando eu trabalho de home office, eu trabalho muito mais do que quando eu tenho que sair para uma reunião, alguma coisa que eu pego o trânsito. Sim. Eu produzo muito menos. Porque você já vai com a cabeça estressada, né? É impressionante. É. Então, E o negócio segredo hoje é realmente É o esse híbrido. híbrido, né? Só que quando a pandemia acabou, eu ainda mantive uma das unidades, que é onde a gente tinha bastante aulas e tal, eu mantive a unidade ali, e eu convidei os alunos para voltarem. Ninguém quis voltar. Ficou todo mundo no online. Todo mundo, não, tá maravilhoso assim, teacher, eu faço de onde eu quiser, eu faço do serviço, eu faço da minha casa, eu faço não sei o que lá, eu faço do carro. Para aula, então, né? Realmente. E na internet, no Zoom, a gente tem vários recursos que a gente tem na sala de aula, então a Sim. gente não perde em nada. É verdade. Aí eu falei assim, bom, então vamos continuar assim. Só que aí começou, eu falei, pra que eu vou ficar com essa unidade? A gente mudou totalmente o formato do escritório. A gente agora tá num prédio comercial, a gente pegou todo o andar, a gente tá reformulando tudo, fazendo estúdio. A gente mudou toda a estrutura. Por quê? Pra gente se reestruturar para um novo posicionamento, né? Um novo Pra momento de tudo, um novo né? movimento, momento, E assim, as aulas são semanais, como é que é o método na prática? Então, 2 vezes, basicamente, 2 ou 3 vezes na semana. Se for um produto intensivo, 3 vezes na semana, 1 hora cada aula. Se for um produto regular, 2 vezes na semana, 1 hora cada aula. Aluno individual, 2, 3, 4 vezes na semana. Depende da tua necessidade. Às vezes a pessoa está se preparando para uma viagem, se preparando para um curso, e aí faz uma coisa bem específica, né? A personalização do método faz toda a diferença. É porque ele é individual, né? A aula é individual. Tem grupo também. Tem grupo também. A gente tem grupo, agora começamos na semana passada um grupo com 50 e poucas pessoas. Agora eu vou falar o número exato, posso até falar uma mentira aqui, mas 50 e poucas pessoas, e aí todos ao vivo ali com a gente, é muito gostoso, é uma delícia. Eu pego os depoimentos aqui, não teve um que falou, não gostei. Todo mundo, e mesmo pensando, não vou aprender porque tem muita gente na sala. Não, dentro do método você consegue, porque a gente te explica em português, a gente trabalha o destrave, a gente trabalha crenças limitantes, que são fundamentais, porque inglês por inglês você aprende sozinho, você não precisa de um professor. Com certeza. A aula é para desbloquear todas essas crenças que a gente vai colocando na nossa cabeça e que vai dificultando o processo, né? Porque quando você começa a raciocinar naturalmente em inglês, aí a coisa flui, né? Na verdade, não é nem que a gente raciocina, eu vou explicar. Isso é muito legal que você falou isso. Porque, Vanessa, as pessoas pensam assim, eu vou pensar em inglês. Sonhar em inglês. Muita gente fala isso, né? Quando eu estiver sonhando em inglês, eu aprendi. Dá, sonhar em inglês dá, porque o nosso inconsciente, ele faz isso, né? Como a gente acaba... Eu às vezes, sonho em inglês porque eu falo inglês parte do meu dia, né? Então, eu acabo que quando eu vou dormir,
só em inglês. Pensar em inglês. O que é isso de pensar em inglês? Eu nasci no Brasil. A estrutura do meu pensamento sempre vai ser em português. Por quê? Eu aprendi a pensar em português. Mas isso não quer dizer que eu não vá atingir a fluência. Quer dizer que o meu pensamento, eu sempre vou chorar, o meu diálogo interno é sempre em português. Só que, quando alguém faz uma pergunta para mim, quando alguém fala comigo em inglês, eu que já sou uma pessoa fluente, que fala inglês há muitos anos, que já trabalho com isso e tal, para mim, eu já fiz essa sinapse, essa comunicação, ela já é tão natural para mim, que ela é automática. O meu cérebro já responde isso automaticamente, mas isso não quer dizer que eu esteja pensando em inglês. Entendeu? Quando eu estou comigo mesma, no meu diálogo interno, os meus pensamentos são em português. É porque é a raiz, porque né? é a raiz. Até porque, quando a gente para pensar no cérebro, se a gente pensar nas regiões, onde está, ou de onde vem o pensamento, de onde vem o segundo idioma, são caixas diferentes. Então, não tem como eu conectar essas duas coisas, entende? É a mesma coisa que eu falo assim para uma pessoa, what's your name? Quando eu falo what's your name, a pessoa já vem na cabeça dela automaticamente, my name is... Mas isso não quer dizer que ela está pensando em inglês. Quer dizer que ela já se colocou tantas vezes. É quase um papagaio, né? Exatamente. Vai repetindo. Você já sabe. Se alguém te pergunta, você faz isso? Faço. Qual é seu nome? Tal. Você já está acostumado com isso. A cor, rosa, todo mundo sabe que é pink. Azul, todo mundo sabe que é blue. Você não precisa pensar, porque você já se expôs tantas vezes a esse conteúdo que você está automático. Isso não quer dizer que você está pensando em inglês. O grande problema de você você querer pensar em inglês é que as pessoas, elas buscam uma coisa que é intangível para o cérebro do nativo brasileiro. Então, ela fica buscando uma coisa que ela não vai alcançar. E isso trava a fluência dela. Porque ela tá buscando uma coisa que eu não vai conseguir. Imagina só, tenta você fazer um exercício agora, assim, ó. Vou tentar pensar em inglês. Você não acha, fica parecendo que você tá, assim, ó, um universo que você não tem aonde encontrar o pensar em inglês. Sim. Porque a estrutura do pensamento, ela Em não vem português. dessa área, entende? Ela vai ser sempre em português. A construção de ideias é em português. Entendi. Você já pensou em trabalhar em outras línguas também? Olha, eu já comecei a aprender outras línguas na faculdade. Era obrigatório aprender outras línguas também. Não vou te falar que eu tenho a maior facilidade do mundo com línguas. Eu não tenho. Nunca tive. Nunca tive. Sempre foi um desafio para mim. Até por isso, eu facilito tanto o aprendizado de inglês. Foi um caso seu, né? Uma experiência sua que transformou a sua vida e você está transformando a vida das Eu acho outras até que pessoas. nada é por acaso. Deus conecta muitas coisas certas. Deus me deu dificuldades para aprender inglês, para que eu pudesse facilitar para as pessoas, Sem que eu sei que a dúvida. maioria tem dificuldade. Tudo tem um propósito na vida. Eu fui diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, para eu conectar as coisas, é como se eu tivesse 1000 pensamentos na minha cabeça ao mesmo tempo e eu não consigo focar, eu não consigo gravar. Então, eu comecei a ler o livro, eu li ali e no final eu já não consigo gravar as informações. Então, tudo eu tenho que criar métodos para estudar, se eu quiser desenvolver. Então, quando os alunos vêm para mim, eles que também têm muita dificuldade, eu conecto demais com eles. Por quê? Porque eu conto histórias. Então, eles falam, nossa, eu não preciso decorar nada. Eu vou aprendendo através de histórias, de metáforas. A gente vai criando mecanismos, métodos, meios, para que as pessoas saiam daquele tradicional. Saindo do padrão. Despadronize, entendeu? Despadronizar é o caminho, é verdade. Entende? Por exemplo, a mim também sempre foi muito difícil a coisa dos verbos, do tempo Então, verbal. Poxa, como faz isso? Né? É chato, verbo to be. To be ainda é mais fácil. Então, mas sabe por que eu não preciso saber? Você fala português fluentemente? Você é uma comunicadora nata, você é uma excelente comunicadora. Você sabe o que é futuro do pretérito? Você sabe fazer uma análise sintática? A gente não sabe, e nós falamos português fluentemente. Então, isso quer dizer o quê? Que você não precisa saber a gramática correta para falar inglês. É isso que eu mostro aos meus alunos. Lógico, isso traz hater? Traz hater. As pessoas querem minha cabeça na internet? Querem minha cabeça na internet. Mas, em compensação, traz uma legião de pessoas que se sentem também no mesmo barco que eu, que fala assim, eu também tenho dificuldade de aprender e por aqui, por esse caminho, eu encontro um meio. Claro, e cada de um aprender. tem também a sua maneira de aprender. Se você aprende com a gramática correta, é melhor para você, maravilhoso, maravilha. lindo, pode seguir esse caminho, tá tudo bem, Exatamente. entendeu? Eu não faço nenhuma crítica aos outros tipos de trabalho, mas principalmente para as pessoas que elas têm dificuldades de aprendizado. Como o cérebro é plástico, né? Não importa, por isso que eu fui descobrindo isso depois, me desenvolvendo nessas áreas. Não importa se você tem TDAH, se você tem... Não importa. Se você... Dislexia, não importa.
o cérebro é plástico, ele é neuroplástico. Quanto mais eu faço uma atividade, melhor eu fico nela, né? A gente tem um livro que fala muito sobre isso, o Outlier. Ele fala sobre eu fazer 10.000 horas de uma atividade e eu me tornar excelente naquela atividade. Então, não existe não aprender inglês. Não existe essa possibilidade. Se você até hoje não aprendeu inglês, é porque você tem crenças que estão te limitando ou porque você não quer aprender. Porque se você realmente quiser, tem meios para que a gente faça isso acontecer. E de uma maneira prazerosa, de uma maneira... O que não, talvez não seja tão prazeroso, seja ter que lidar com as crenças que a gente às vezes não quer lidar com aquilo que, sabe? Porque também é mais cômodo, exatamente. Falar, não sei. É mais fácil você falar, não, pra mim não funciona. Eu tenho dificuldade. Você vai colocando já as barreiras. Sim. E aí você vai se afastando. E quando você começa a enfrentar, você vai vendo que não é um bicho de sete cabeças. Não é. Mas sabe o que acontece muito, Vanessa? Eu vou te dizer. Às vezes, as pessoas, elas buscam inglês porque elas associam o inglês a ter uma promoção no trabalho. Então, eu vou te desenhar um quadro que acontece muito, só para você entender o que eu quero dizer, que às vezes conecta com quem está assistindo a gente. Eu vou ser promovido se eu falar inglês. Na minha casa, como é que eu vou dizer que eu não quero ser promovido? Porque dentro do meu inconsciente, eu ser promovido, o que representa? Eu ter que trabalhar mais, eu ficar mais horas longe da minha família, mais horas longe dos meus filhos. Medo da responsabilidade. Medo da responsabilidade que eu vou ter que arcar, entendeu? E um dos maiores medos do ser humano é não ser bom bastante, medo de não dar conta, medo... E a gente tem esses medos, gente, é natural, tá tudo bem ter medo, o que a gente não pode é permitir que esse medo paralise, domine. Então, eu preciso ter um agente externo para responsabilizar para que essas coisas não aconteçam, porque eu não posso me responsabilizar pela minha não promoção. Sim. Então, é como se eu quisesse muito sucesso, mas eu soubesse que para eu ter esse sucesso, eu ia ter que lidar com coisas que eu não quero. Eu tenho que evitar essas dores. Então, eu evito o quê? O inglês. Então, de certa forma, eu vou bloqueando. E aí, todas as vezes que eu aprendo alguma coisa nova em inglês, eu não retenho essa informação. Por quê? Porque inconscientemente eu não posso reter aquela informação. É tão louco isso que a gente chega nesse nível. Mas faz todo sentido mesmo. Porque assim, é medo da responsabilidade, é medo de não dar conta. Aí você vai responsabilizando o inglês, vai se afastando. Não, eu não posso, porque eu não consigo aprender o inglês. Exatamente, é o inglês. Só que como que a gente muda esse tipo de padrão? Entendendo que o inglês não é o responsável pela tua promoção. O inglês, ele te abre portas, ele te faz trabalhar menos, ganha dos 60% mais. Pessoas que falam inglês ganham mais dinheiro, sim. Trabalham menos, sim. Ou trabalham o tanto que você trabalha, ganhando 60% a mais do que você. Então, enquanto você está nessa inércia, acreditando em coisas, sofrendo por antecipação, acreditando em coisas que você nem sabe se vão acontecer, você está perdendo tempo e dinheiro. E tempo é nosso ativo mais precioso, porque o tempo não volta mais. Exatamente. Né? Então, é isso que eu falo para os meus alunos. Falo, vira essa chave. Porque a realidade que você está vendo hoje não é a realidade que te define o resto da vida. Você pode sair dessa empresa, arrumar um emprego incrivelmente melhor, porque tem coisas... Só que aí, olha só como é um trabalho gigantesco. A gente tem que reeducar emocionalmente essa pessoa, porque você tem que expandir a consciência dela para diversas outras coisas. Entende que não é só sobre aprender inglês? Não é só sobre aprender inglês. É muito louco isso. É a mente por trás do inglês. Exatamente. Essa definição é perfeita. É muito louco isso. Porque aí os resultados são fantásticos, São fantásticos. A gente vê pessoas assim, que tem uma aluna nossa que chegou pra gente, ela 10 anos de estudo de inglês. Tentando e não conseguia. Mas quando eu falo não conseguia mesmo. A gente perguntava uma coisa do básico, assim, ó, tipo, what's your name? E ela dá uma travada, assim, ó, 10 anos. E, gente, eu não tô exagerando, eu fiquei impressionada quando eu vi. Foi uma vivência, assim, que eu tive, falei, cara, alguma coisa tá errada. Esse trabalho é muito mais emocional, muito mais. Aí, a primeira pergunta, você tá em processo terapêutico, você faz terapia? Porque isso você tem que estar fazendo, você tem que ter alguma coisa, né? Agora a gente já está em 3 meses de aula, estamos indo para o 4º mês, ela já está começando a se soltar, está melhorando, já conseguiu conduzir uma reunião no trabalho, para você ver que as coisas estão, sabe? Já mas tá as crenças eram muito maiores do que simplesmente não falar inglês. Não adiantava, ela podia fazer inglês em, sei lá, fora do país, onde ela quisesse, que não ia resolver. Exatamente, é uma questão emocional mesmo. Totalmente emocional. Aí trava, não tem jeito. Não tem jeito. Gente, liga pra cá, conversa com a gente. 31710221, 32624490. E então, pra pessoa que quer aprender inglês, tem níveis diferentes? Tem níveis. E a gente não trabalha com multinível. O que é o multinível? Multinível é a gente colocar dentro da mesma sala pessoas de vários níveis diferentes. Isso não funciona. Isso não funciona. Isso funciona pro bolso do dono da escola de inglês, que eu vou ter um horário só, um professor ali, vou colocar todo mundo junto.
financeiramente falando, é vantajoso para o dono da escola, mas não funciona. Eu estou te falando isso porque hoje é muito comum a gente ver redes grandes fazendo isso, não funciona. Fuja disso. Multilevel é uma bagunça, é uma confusão, não funciona. O que você tem que buscar? Você tem que estudar com pessoas que estão no mesmo nível que você. Mas quando a gente fala o mesmo nível, não é todo mundo sabendo as mesmas palavras. A gente nunca vai saber exatamente. Mas pessoas que têm ali, ó, nível básico de inglês, pessoas que têm nível intermediário de inglês e pessoas que têm nível avançado de inglês. Porque quando você coloca multilevel, dificilmente você vai ter um professor ali que vai ter uma didática que vai conseguir conduzir Pra aquilo todos, né? para todos, entende? Então, assim, o aluno do básico, ele vai ter que ter um emocional muito preparado para olhar o avançado e falar, quero chegar lá. Se o cara tem um mindset fixo, ele já bloqueia ali na hora. Se ele tem um mindset de crescimento, ele até olha aquilo e vê uma vantagem ali, mas é difícil a gente encontrar esse padrão. Agora, o aluno do avançado, ele vê aquilo e fala, ai, que saco. Aí, ó, tem que esperar. Não, aí não... Entende? Então não funciona. A gente separa por nível, básico, pré-inter, inter e avançado. Conversação, né, a gente já tem em todos os níveis. Desde o primeiro dia a gente tem. Teve essa turma que a gente começou do zero agora essa semana, a aluna falou assim, eu nunca imaginei que com 1 hora de aula eu pudesse conversar em inglês. E se eu falo isso, fica parecendo que eu tô Nossa, mas 1 hora por semana. Não, 3 horas de aula São 3 por semana, 3 vezes, 1 hora. Só que ela falou isso depois do primeiro dia, né? Aí ela falou, nunca imaginei que com 1 hora eu ia dizer isso. Aí fica parecendo que a gente é marqueteiro. Eu falei, eu nem vou postar isso, porque senão as pessoas Mas vão é ficar real, achando. gente. Os depoimentos são reais. Carol, falando em hora, a gente já vai ter que parar. Não tá acredito. acabando. Gente, não é possível. Eu vou ter que fazer que nem a Márcia, voltar toda Pois semana. tem que voltar toda semana. Depois a gente combina isso, porque passa muito rápido, Vou fazer né? cursos de inglês Mas aqui, quando é a gente gostoso, faz. vamos fazer. Quando é gostoso, passa rápido, né? Passa. Os cursos também são assim. São, Quando é prazeroso, a gente. gente nem vê passar. A gente faz, no final. Carol, super obrigada. Adorei Eu que nosso agradeço. papo. Passou rapidinho. Deixa seu Instagram mais uma vez. Eu vou deixar @teacher dos famosos. Teacher é Teacher. Teacher dos famosos. Teacher dos famosos, @teacher dos famosos, vai lá, me segue, fala que viu aqui. Quem falar que viu aqui, a gente dá até um desconto especial. Olha que maravilha. Você que fala que tem dificuldade, que não consegue aprender Não existe inglês. isso. Experimenta a Carol. Depois você conta pra gente, tá Isso, bom? depois dá um depoimento aqui. E você que tá ouvindo a gente, é sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início. Gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram também, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. Tem o Instagram do programa, @Despadronizada com Z. E também quero falar do meu livro, Frases Curtas para Dias Longos, que já foi lançado aqui em São Paulo, no Rio. Tá indo muito bem, tô muito feliz. E tá à venda pelo site da editora Leader. www.leader.com.br. Se você comprar, vou ficar muito feliz. Depois me fala, me dá um feedback pelo Instagram, tá bom? E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau. Ra-ta-ta.